Agora, fiel, se existe uma chance do Corinthians investir de verdade para pagar uma multa contratual e trazer o zagueiro para o Corinthians, esse é o zagueiro Paulo Dias. Eu vou te trazer o porquê e você vai entender tudo neste vídeo, tá? Vamos falar também sobre Gabriel Paulista. Ainda existe a chance do zagueiro vir jogar no Corinthians. E Romarinho. Corinthians não desistiu do Romarinho não, tá? Corinthians ainda pensa em repatriar o jogador que pode chegar de graça. Peço para vocês humildemente para você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E bora falar de Corinthians. Fiel, vamos iniciar aqui falando sobre o zagueiro Gabriel Paulista, né, cara? Por que o Corinthians aí, com tantas dificuldades no mercado da bola, em conseguir reforçar o seu elenco, em conseguir trazer um reforço consistente, justamente pelo caixa financeiro do Corinthians que não permite. Temos o exemplo do Gabriel Paulista, que já revelou ser o Corinthians o seu time do coração e já declarou amores para o Corinthians, dizendo que volta para o Brasil sem problemas nenhum para defender o Corinthians. Porém, o zagueiro tem 34 anos de idade, o que impossibilita qualquer investimento financeiro do Corinthians pela sua idade e por não ter uma perspectiva futura. Caso o Corinthians tivesse dinheiro em caixa, mesmo para investir no Gabriel Paulista, não compensaria para o Corinthians, porque depois para vender o zagueiro, que você faça um contrato mínimo de 2 anos, aí o zagueiro sairia do Corinthians com 36 anos de idade, com já praticamente estagnado o mercado aí futebolístico do jogador, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui de informação, o Corinthians sempre deixou à disposição do Gabriel Paulista a chance dele reforçar o Corinthians. Só que o Corinthians não vai investir sequer R$1 na possível contratação do jogador. O Corinthians só aceita o jogador se ele conseguir aí rescindir o seu contrato com o seu atual clube para vir jogar no Corinthians. Aí o Corinthians aceita de bom grado, até paga um bom salário para o jogador, devido ao histórico do jogador, por passagens em grandes times, tendo o Arsenal como o maior deles, e também pelo bom futebol, o jogador que é titular, tem gols marcados, jogador que ainda, apesar da idade, está atuando muito bem como zagueiro. Só que as notícias não são boas, tá, Fel? Pelo menos do Gabriel Paulista não. Estou trazendo aqui para vocês que já para encerrar essa novela, já é a 3ª ou 4ª vez que trago o Gabriel Paulista, que o Corinthians não vai contratar o Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista até tentou rescindir o seu contrato, porém não conseguiu. Tem contrato até 2027 e o clube atualmente do jogador pretende apenas vender o jogador, nem emprestar estão interessados. Então, caso alguém queira ir contratar o Gabriel Paulista, apenas na compra, tá? Então a tentativa do zagueiro e do seu empresário de rescindir o contrato para vir para o Corinthians hoje é 0, tá? No futebol é difícil a gente vir aqui e falar que as chances, que realmente eu acho que me precipitei um pouco de falar que as chances são totalmente 0. No futebol as coisas são muito business, principalmente quando está relacionado ao mercado da bola. Já tive vários exemplos de jogadores que estava faltando só um anúncio para jogar no Corinthians e de repente sair, e outros exemplos de jogadores que estavam até dentro do Corinthians. O Lucas Veríssimo é uma prova disso, e mesmo assim o jogador saiu estando dentro do Corinthians, treinando como jogador do Corinthians. Então realmente futebol, o mercado ele é muito busy, né? Muito dinheiro que envolve, Tefel. Então a gente não pode dizer nunca, mas até o presente momento, até esta data, tanto o Corinthians quanto o Gabriel Paulista desistiram aí de uma união entre o jogador e o clube. Certo, fiel? Pelo menos estou trazendo para vocês aí o descarte agora geral, o descarte total mesmo de Gabriel Paulista. Comentem nos comentários, quero saber sua opinião. A minha opinião é que é uma judiação, porque é um bom zagueiro. E um zagueiro que disse: Corinthians, estou aqui, me contrate, eu quero jogar aí com vocês, eu quero estar no Brasil, eu quero estar no Corinthians, meu clube do coração. E realmente o Corinthians não possui de um dinheiro disponível alto para realizar grandes contratações, porque sim, seria uma boa contratação. Nesse caso, eu acho que o Corinthians agiu certo. Olha, se você conseguir desvincular aí, a gente te contrata. Se você não conseguir, realmente vai ficar difícil. E aí, realmente foi isso que aconteceu. O espaço de comentário é de vocês, quero muito saber sua opinião referente a esse jogador. Fiel, e hoje o vídeo é referente apenas sobre o mercado da bola, inclusive fique até o final, porque eu vou trazer uma possibilidade realmente de investimento do Corinthians, mesmo com o caixa em baixa, tá? Então vamos, mas antes da gente entrar nessa situação desse jogador, vamos falar sobre Romarinho. Para quem diz que o Corinthians descartou uma possível contratação do Romarinho, está muito enganado, tá? Romarinho ainda tem um contrato até o dia 30 desse mês agora
Quando chegar no dia 30, o jogador está totalmente livre no mercado, podendo fechar com qualquer clube de futebol, sendo da Arábia ou de qualquer aí país do futebol, tá, fiel? Mas o desejo do jogador é voltar para o Brasil e voltar para o Corinthians totalmente de graça, onde não vai envolver do Corinthians nenhum tipo de luva financeira para contratar o jogador, até por reconhecimento que o jogador tem pelo Corinthians, aí, o clube que o revelou para o futebol. Se eu não me engano, eu acho que foi o Corinthians que revelou o Romarinho, tá, fiel? Se não foi o Corinthians aí, me corrijam aí, mas eu acho que ele é filho do Terrão, onde a gente tem o emblemático gol do Romarinho lá no La Bombonera, na final da Libertadores, aí em que o Corinthians conseguiu o empate e veio decidir aqui no Parque São Jorge, onde a gente se consagrou campeão, né, fiel? Mas sim, há um interesse do Corinthians em trazer o jogador. Eu sei que muitos aqui não vão gostar. Romarinho também, que já tem uma idade avançada, já teve várias e várias oportunidades de voltar para o Brasil, de voltar para o Corinthians. Eu sou testemunha disso, eu já cansei de trazer o Romarinho aqui, é que o Corinthians entrou em contato com o jogador, com o staff do jogador, querendo repatriar, e o jogador sempre disse não. Isso a gente lembra bem também, né, Romarinho? Você sempre não quis, com uma idade já um pouco menos avançada do que está agora, e você estava jogando bem, tinha muitos jogos que o Romarinho era até titular no seu clube. Hoje Romarinho perdeu espaço, não tem contrato, o time não quer renovar, e agora sim ele quer voltar no Corinthians. Eu acho, sinceramente, que se for uma aposta em que não envolve valores financeiros altos, compensa para o Corinthians repatriar. Vamos lá, fiel. O Corinthians que já teve aí jogador como o Charles, que ainda está no Corinthians, Héctor Hernandes, será que o Romarinho não é melhor que o Héctor Hernandes? Será que o Romarinho não é melhor do que o Kaique, o menino da base aí que acha um profissional gigante, que com o Ramon Dias não queria nem treinar porque não tinha oportunidades de jogar? Os jogadores hoje estão numa mala, né? Uma mala aí, vamos dizer assim, um status que, pelo amor de Deus, né, estão achando aí que são grandes atacantes, que são o Ronaldo, que são o Rivaldo, jogadores que brilharam aí pelo mundo. Então o Corinthians, o que ele tem a perder numa possível contratação do Romarinho, que vem de graça? O Corinthians vai apenas oferecer uma base salarial. Romarinho quer encerrar sua carreira no Corinthians. O Corinthians ofereça ao Romarinho 250 mil, o mesmo valor que pague para o Charles. Fora que o Corinthians vai ter uma lista de dispensa, onde aí pode aliviar sua folha salarial, e você ir lá e pagar 250 mil para o Romarinho não vai matar o Corinthians financeiramente, não vai deixar nem mais rico nem mais pobre. E é um jogador que, na minha opinião, seria bom para o segundo tempo. Não se enganem, não será o jogador que vai resolver os nossos problemas. Não, muito pelo contrário. Mas pode ser uma opção interessante diante de um elenco já defasado, do elenco que não está bom, e diante de um caixa onde não há muito recurso financeiro. De repente, uma contratação do Romarinho para ele encerrar sua carreira no Corinthians, para jogar mais um ano aí, faz um contrato de um ano, oferece um salário de 250 mil. Romarinho, se você quiser, é 250 mil. Isso é opinião, mas a informação que eu tenho é que se realmente o Romarinho vir para o Corinthians, não será por altos valores financeiros, tá, fiel? Uma que ele já vem de graça, o contrato dele encerra dia 30 desse mês. E outra que o Corinthians vai oferecer um salário baixinho, aí vai do jogador querer aceitar ou não. Segundo informações, o Santos estaria interessado, o Vasco, não sei se essas informações conferem, o que eu sei é do Corinthians, e se ele realmente quiser aposentar no Corinthians, vai ter que ser por valores mínimos, onde ele tinha chance de ganhar mais, ele não quis, então agora tem que aproveitar a oportunidade que tem. Mas e você? Você gostaria de ver novamente Romarinho no Corinthians, ou você acha que já deu e não precisamos mais do Romarinho? Comentem, porque eu quero saber sua opinião. Ainda não respondi os comentários do primeiro vídeo. Vou responder na hora que terminar esse vídeo. Vou estar online, na hora que esse vídeo for pro ar, eu vou estar online respondendo os do vídeo anterior. Já aproveita e comenta nesse também, que eu já aproveito que vou estar online e respondo o seu também, tá? Vamos agora falar sobre Paulo Dias, corintianeiro, mas que história é essa? Nos explique, por favor. Por que que o Corinthians pode fazer um investimento alto num zagueiro onde o Corinthians não tem recurso nenhum financeiro, onde você mesmo disse que o Corinthians está com o caixa aí defasado, né? Com um caixa totalmente em crise no cenário financeiro que o Corinthians apresenta hoje? Pelo simples motivo, tá, fiel? O Paulo Dias, zagueiro que o Corinthians já namorou bem lá atrás, tá? Ele tem uma multa contratual de 5 milhões de euros. Peraí, vai dar mais ou menos aqui uns 35 milhões de reais. Porém, o River Plate já demonstrou que pode vender esse zagueiro por um valor menor ainda. Devemos levar em consideração a economia da Argentina, que é bem abaixo da economia brasileira. Então, uma proposta de 35 milhões lá, que seria a multa do jogador,
para ele seria uma situação multimilionária, onde para o Corinthians, ou hoje para o futebol brasileiro, 35 milhões não é praticamente nada, não é verdade? Porém, o Corinthians tem a esperança de negociar o jogador até por valores abaixo, caso o Corinthians consiga comprar esse jogador, dando mais da metade do valor à vista e dividir o resto. Mas, corintianeiro, o Corinthians não tem dinheiro em caixa. É justamente isso. Se o Corinthians pode fazer aí uma contratação para a zaga, que é o sistema mais emergencial do Corinthians hoje, se pode fazer um investimento aí considerado alto pela situação que o clube vive hoje, esse jogador é o Paulo Dias. Mas por quê, corintianeiro? Porque ele está totalmente atrelado a uma possível venda de um dos ativos do Corinthians. Ou se sair o Yuri Alberto, ou se sair o Rodrigo Garro, ou se sair o Breno Bidon, ou se sair aí o Memphis Depay, tá? Qualquer um desses jogadores que saia, o Corinthians pode pegar e dar lá 15, 18 milhões para o River Plate e financiar o resto. O clube já demonstrou que parcela o resto, caso o Corinthians pague mais da metade à vista. Então existe uma possibilidade do Corinthians contratar esse zagueiro. Mas, corintianeiro, você pode cravar pra gente, então, que se o Corinthians vender qualquer um desses jogadores, porque vai vender, um desses jogadores vai sair, ou quem sabe até dois. Se o Corinthians sair, você garante que o Corinthians vai contratar esse zagueiro? O único problema que pega, que eu não posso garantir para vocês, é pela situação da idade. O jogador também tem 30 anos de idade. E o Corinthians hoje, nessa atual situação, está estudando se realmente vale a pena ou se tem outro zagueiro bom no mercado que o Corinthians pode investir uma boa grana. Paulo Dias é zagueiro titular do River Plate, tá jogando todos os jogos como titular e é um baita de um zagueiro, tá, fiel? É um baita de um zagueiro que eu acredito que pode dar muito certo no Corinthians. É lógico que existe uma pequena possibilidade de não dar certo, mas vocês já viram aquela historinha de vocês contratar um cara que está dando certo, a possibilidade dele continuar dando certo é muito maior do que você contratar um cara que não está dando certo e esperar que ele venha dar certo. Foi a mesma situação do Pedro Raul, onde o Corinthians contratou um jogador que já vinha 2 anos jogando mal de Vasco e Toluca do México, fez um contrato milionário na esperança dele vir dar certo. Essa situação é diferente, o jogador já está dando certo lá. Então a probabilidade dele continuar dando certo aqui realmente é muito boa. Porém, o Corinthians está pensando seriamente porque ali não há muito retorno financeiro pela idade do jogador. Porém, há sim um estudo do Corinthians hoje, fiel, é informação de bastidores do Corinthians. É informação concreta que eu estou trazendo para vocês e exclusiva deste canal do Corintianeiro, tá? Mesmo que outros canais não dão crédito para mim, eu espero que vocês dão crédito se mais tarde, se daqui amanhã ou depois, vocês ouvirem essa mesma informação em outros canais, igual aconteceu hoje no canal do Chico Garcia, em que ele falou que o Paulo não sei o que lá do Flamengo deu em primeira mão que o Garro tava, que o Flamengo tinha proposta pro Garro, e eu trouxe no primeiro vídeo de hoje que quem trouxe essa informação em primeira mão foi o corintianeiro há 4 dias atrás, sendo que os próprios flamenguistas trouxeram apenas ontem. O corintianeiro trouxe há 4 dias atrás. Aqui a gente trabalha, irmão, aqui a gente é bem informado. Por isso que eu peço para você uma chance de confiar no meu trabalho. Mas só deixa o like se você confiar. Se você ainda não confiar, eu espero um dia conseguir conquistar a sua confiança para você deixar o like e para você se inscrever em nosso canal. Então hoje há uma possibilidade real, caso saia um desses jogadores do Corinthians, ir lá e comprar e pagar a multa rescisória do zagueiro Paulo Dias. Eu não estou cravando que ele será jogador do Corinthians. Em nenhum momento aqui eu falei isso, tá, fiel? Estou dizendo para vocês que se há uma chance de investimento é o Paulo Dias, porque a informação que chegou para mim é que já teve reuniões entre membros do Corinthians analisando uma possível compra do jogador e já teve consulta do Corinthians pelo Paulo Dias lá atrás, mas teve uma nova consulta agora falando sobre valores. E a notícia que eu trago para vocês é que se o Corinthians pagar mais da metade, mais de 50% do valor da multa contratual do jogador, o River Plate pode sim liberar o jogador para o Corinthians continuar pagando o resto parcelado. Ou, na melhor das hipóteses, o Corinthians fazer um pagamento à vista, pode sim o Paulo Dias vir para o Corinthians até por 20 milhões em vez de 35, tá? É a situação real que acontece hoje nos bastidores do Corinthians, a situação do zagueiro Paulo Dias. Então, se existe uma chance de investimento, pode ser esse zagueiro. Ah, corintianeiro, então se o Corinthians não comprar esse zagueiro, não existe chance do Corinthians vender o Yuri, comprar outro zagueiro? É lógico que existe, tá, fiel? Mas a notícia de hoje, da data de hoje, é que o Corinthians tem esse zagueiro. Diferente aí do Gabriel Paulista. Jamais o Corinthians investiria
35 milhões, que seria 5 milhões de euros, 36 por aí, no Gabriel Paulista, porque ele já tem 34 anos de idade. Então, para o Corinthians ainda, o Corinthians já está pensando porque o cara tem 30. Imagina um cara de 34. Então, realmente é uma situação que não vai acontecer, tá, fiel? Vamos aguardar a situação do Paulo Dias, mas para isso o Corinthians tem que vender um dos seus principais ativos e vai vender, tá, fiel? Vocês podem ter certeza, Yuri Alberto, Memphis, o Bidon ou o Garro, um desses jogadores vai sair, porque o Corinthians precisa realizar vendas também para a saúde do clube e pela situação financeira atual que o clube se encontra. Certo, fiel? Isso é o que tem de mais atualizado do Corinthians nessa tarde. Queria agradecer demais a sua presença nos 2 vídeos. Se você não assistiu o primeiro vídeo, vai lá, confere, assista esse vídeo aqui também, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal, comente, porque eu vou estar lá respondendo seus comentários e amanhã voltamos no nosso horário habitual, meio-dia e 6 horas da tarde. Então, muito obrigado por tudo e vai Corinthians!